Hoje as mídias e outras empresas diz que você precisa estar na frente sempre, você precisa ter tudo do bom e do melhor, você precisa ter a melhor casa, o melhor carro, a melhor tecnologia, o melhor tudo. E aí você se afunda nessas coisas e esquece que uma vida mais simples vai te trazer mais felicidade. Porque quando você decide morar numa casa boa, essa casa não pode te tirar a paz, né? Casa boa é uma casa que te acolhe, que você tem onde dormir, você tem o que fazer. Isso é morar numa casa boa. Mas às vezes o nosso conceito de casa boa é uma casa grande, com vários quartos, vários banheiros, área na frente, área atrás, piscina. Só que isso vai tirar a nossa paz. Por quê? Às vezes nós vamos ter uma casa tão bacana, tão grande, tão espaçosa, e nós não vamos dar conta de cuidar da piscina, cuidar da grama, cuidar das coisas. E aí aquilo vai tirar a nossa paz. Então, em vez da gente aproveitar a vida, a gente simplesmente vai ter que trabalhar para ser escravo daquela casa que a gente comprou, né? A mesma coisa acontece com o carro. Em vez da gente ter um carro popular ali na casa dos 20, 30 mil reais, que a manutenção é mais barata, de uma marca mais acessível, a gente inventa de comprar um carro importado, um carro que custa 100, 120 mil, 150 mil ou 90 mil que seja, e aí a gente fica escravo daquele carro. Por quê? Quando ele quebra é um absurdo de caro para consertar, sabe? Então, lá vai nós mais uma vez virar escravos do carro que a gente comprou. Então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente está sendo escravos de casa, escravos de carro, de moto, de prédios, de um monte de coisa na vida da gente, que a gente não teria esse sofrimento se a gente tivesse optado por viver uma vida mais simples, mais básica. É claro que eu não estou dizendo que você vai se contentar em ter uma vida ruim, uma vida com coisas de péssima qualidade. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós podemos ter do bom e do melhor, mas que com simplicidade. Porque aonde um carro de 40, 50 mil te leva, um carro de 150 mil também te leva. Ah, mas e se é o meu sonho ter um carro de 200 mil, 300 mil? Então que tenha. Se você tiver dinheiro para isso e manter isso não for te tirar a paz, então que tenha. O problema é a gente tentar manter uma coisa que a gente não tem condições de manter. E isso acaba com a nossa paz e a gente passa a vida inteira aperreado, frustrado, endividado, lascado. E aí, o que acontece? A gente deixa de viver, cara. A gente acaba tendo que trabalhar para manter aquela vida que a gente elevou o padrão de vida muito alto, padrão de vida tão alto, tão alto, tão alto, que se a gente for mandado embora, a gente tem que arranjar outro emprego, rápido, porque se a gente ficar sem trabalhar por 6 meses, a gente passa fome. Cara, que absurdo é esse, sabe? A gente tem que tomar cuidado com isso. Será que a gente não está exagerando demais? Será que a gente não está deixando as mídias influenciar a nossa vida de uma forma que está nos fazendo ser escravo do consumismo? Sabe? Então, eu acho que o problema não é os outros, o problema não é as coisas, o problema somos nós. Nós que optamos em querer tudo do bom e do melhor, em comer o melhor dessa terra e etc e tal. Cara, talvez ser um pouco mais minimalista, um pouco mais essencialista, um pouco mais básico, vai deixar a gente mais feliz. Como, por exemplo, depois do almoço, dar um passeio e andar por um lugar como esse, vai refrescar a sua memória, em vez de você querer ver um stand-up ou querer ver um vídeo bacaninha no seu celular. Então, às vezes, você está lá scrollando, olhando vídeos nessa tela infinita desses aplicativos, dessas redes sociais, e, primeiro, enchendo a sua cabeça de informação, de coisa que, na verdade, você não vai dar conta de fazer, sabe? Porque é tanta coisa que você está vendo, aí você vê sobre carro, vê sobre pneu, vê sobre árvore, vê sobre paralelepípedo, vê sobre grade, vê sobre árvore, vê sobre stand-up, você vê tanta coisa que você encharca a sua mente de informação que às vezes é inútil, você não vai precisar daquilo. Então você está gastando massa encefálica por nada, cara, né? Essa é a primeira coisa. E segundo, às vezes rola a questão da comparação. Você está ali na comparação, comparando sua vida com aquela pessoa. A pessoa tem um carrão que custa 3 milhões de reais. A pessoa chega lá na garagem dele, tem 5 carros top, e você tem mal uma bicicleta, um carrinho 90, 96. E aí você compara a sua vida com a vida daquela pessoa, você vê que não é a mesma coisa, e você fica frustrado, desanimado, endiabrado, sabe? E aí você começa a viver tristeza na sua vida, sabe? Então,
Tudo isso porque a gente acha que nós temos que estar na frente sempre, nós temos que ter do bom e do melhor, viver as coisas da melhor forma possível. Sim, devemos viver da melhor forma possível, não da forma mais cara possível, porque isso vai tirar a nossa paz, vai acabar com a gente. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Então, vida simples é o caminho. Embora hoje esse excesso de informação, essa loucura das redes sociais está fazendo todo mundo feliz, os canais estão bombando, mas lá na frente você vai ver quais são os canais que vai fazer sucesso. São aqueles canais mais simplistas, aqueles canais mais básicos, que te traz a realidade original de uma vida simples. Até o nosso próximo.